Boa tarde, meninas, e bem-vindas ao Museu do Ouro Travassos. O Museu do Ouro está aqui instalado, esforço de uma pessoa que nasceu no berço, no seio de uma família em que toda ela se dedicava a esta atividade. É na capital da filigrana, em Travassos, que em 2001 foi inaugurado o Museu do Ouro. Esta forma de dar vida a objetos de filigrana foi passando de geração, tornando esta matéria-prima o principal traço de identidade da região de Travassos. Uma atividade que deu os primeiros passos na região a partir de 1742. Atualmente, com cerca de 46 oficinas nesta região, um número que em tempos foi maior, mas que hoje tem vindo a diminuir, justificando-se pela perda de interesse por parte das novas gerações. Temos aqui uma oficina tal como funcionou durante vários séculos. Depois, através dos tempos e com o espaço e para ter melhores instalações, mudaram o espaço, a oficina, e nos últimos tempos, então, isto aqui foi restaurado para este efeito. Vamos fazer uma demonstração, exemplificar desde a fundição, puxar o fio, depois, então, de puxar o fio, ir para as bancas e fazer alguma coisa. Temos aí algumas peças em que podemos fazer uma pequena demonstração. A arte de trabalhar o ouro de modo artesanal requer um trabalho minucioso e torna-se num processo lento e demorado. Para que o ouro seja trabalhado mais facilmente, é necessário juntar-se outro tipo de metal, que pode ser cobre ou prata, numa forja. A fase seguinte, onde o ouro já está diluído, é despejado sobre uma base, em que o resultado poderá sair em forma de fio ou em chapa de ouro. E depois de sair da forja, é introduzido numa fieira. Isto vocês estão a ver que ele está, os buracos, nenhum deles é igual. Se fizer assim consoante seguir o meu dedo, de cada vez é mais fino. Isto é uma maneira que eles tinham para puxar o fio. Eles tinham que fazer, à base de pancada, fazer uma ponta no fio, introduzi-lo no buraco que coubesse, que era para depois com um banco destes, puxavam o fio. Depois de o fio já estar preso, é enrolado ou curvado. A espessura é o artesão quem decide. Semelhante a um fio de cabelo, é o mais trabalhado nas oficinas. Quando estes processos terminam, é tempo de pôr mãos à obra. Ao pegar no fio, temos que com muito jeitinho, e depois fazemos, então, vamos aqui preencher isto. Depois de termos isto preenchido, normalmente o artesão tradicional até passa a língua, né? mas em todo caso pode molhar só. Depois com a solda, isto é solda de prata, é prata, por assim dizer, em pó, é pulverizado o espaço, não sei se está a ver a solda ali a cair, é pulverizado o espaço, como aquele espaço ali está molhado, a solda colou, e depois então vamos fazer aqui, vamos pôr aqui assim. A peça está praticamente pronta. É com um maçarico de boca e uma candeia, hoje a gás, que a peça é soldada numa base. Banhada em ouro ou em prata, estas relíquias são o trabalho de uma arte manual que requer paciência e dedicação. Este é apenas um exemplo do que o poder e a criatividade do artesão consegue criar numa pequena terra do norte. Coração por coração, amor não troques o meu. Olha que o meu coração sempre foi leal ao teu. Esta é apenas uma das muitas quadras escritas nos lenços dos namorados, uma tradição muito significativa para Vila Verde. Estamos em Vila Verde, na Aliança Artesanal, onde se bordam os lenços dos namorados, e vamos mostrar como é que se bordam. Os lenços dos namorados, hoje uma tradição, nos séculos XVII e XVIII um costume. Estes lenços carregavam consigo sentimentos amorosos e histórias de amor de raparigas apaixonadas naquelas épocas. Os lenços dos namorados já são entre o século XVII e o século XVIII. A história que se conhece dos lenços dos namorados era que, na altura, raparigas em idade de casar bordavam o lenço, muitas das vezes já a pensar no rapaz que elas já tinham de olho, e elas aí bordavam o lenço já a pensar naquele rapaz, e
E elas bordavam o que sentiam, bordavam quadras, bordavam... Os lenços têm muita simbologia, como quadras, corações, pombinhas, silvas, tudo isso tem significados. Todas essas coisas têm um significado, como por exemplo a pomba significa a paz, a silvinha significa a prisão amorosa, por exemplo a chave no coração é para fechar o coração. Há assim uns certos elementos nos lenços que são a própria história contada. Depois a rapariga bordava o lenço e oferecia ao rapaz. Quando oferecia o lenço ao rapaz, o rapaz aceitava o lenço. Quando se aceitasse o lenço, era um sinal de compromisso. A partir daí o rapaz estava comprometido e passava a usar o lenço sempre que saía para as festas, para qualquer lado, ele levava o lenço, porque aí já não podia outra rapariga se meter com ele, que ele estava comprometido. Mas havia casos que muito poucos que se conhecem, que não aceitavam o lenço, aí eles devolviam o lenço à rapariga. Mas disso conhece-se muito pouco. Pronto, a história era assim, basicamente era isto, a história dos lenços namorados. Ele depois, pronto, estava comprometido, aquele lenço já fazia parte, era o compromisso, e era isso. Com novas ideias e transformações, os versos daquele tempo hoje não são apenas bordados em lenços, mas sim noutro tipo de artesanato, como cortiça e objetos do nosso dia-a-dia. A escrita com erros é uma forma de manter viva a tradição e uma marca genuína. Pronto, como na altura os lenços tinham bastantes erros, não é? Porque as pessoas não tinham formação escolar, não sabiam escrever e havia aqueles erros todos, que havia alguns lenços que nem se conseguiam ler com tantos erros que tinham, não é? E porque isto são cópias dos lenços originais, não é? Nós fazemos exatamente as cópias, por isso é que eles continuam a manter os erros, porque a tradição está aí. Se por acaso quiserem um lenço sem erros, têm que nos dizer, olha, eu quero o lenço, mas o meu não quero que tenha erros. Nós aí retiramos, mas só se nos pedirem, porque se não pedirem, é assim como estão os originais, é assim que eles são feitos. Estes lenços são fabricados a partir de um pano de linho fino ou de um lenço de algodão, mas o seu fabrico manual passa por muitas horas de trabalho. É assim, um lenço não se faz num dia. Um lenço pode levar, o mais simples, que custa 55 €, pode levar 3 dias a ser bordado, mas para uma pessoa que já tem bastante experiência. Este lencinho leva um dia de trabalho. Não há, porque é uma miniatura. Este lenço chega aos 9 €, mas temos, por exemplo, uma miniatura que custa ali 20 €, para se fazer num dia já tem que ser uma pessoa muito especializada, 20 € isto. Quando eu digo 20 € já tem impostos, não é? Já tem os impostos associados. Por isso, nós temos lenços que podem levar uma semana a ser bordados, como pode levar um mês. É trabalhoso. Depende muito do trabalho, por isso é difícil, num dia não se faz um lenço. É tudo feito à mão, aqui não há máquinas, não é? Tudo à mão, desde cortar o linho a desenhar, é tudo manualmente. Uma tradição tipicamente minhota, com cada vez mais procura e um reconhecimento fora de Portugal, mas é no mês de fevereiro que estes lenços atingem o seu ponto máximo. E há muita procura porque é um mês alto, nós aqui chamamos o mês de romance, que é o mês de fevereiro, o mês dos namorados. Dia 14 de fevereiro, geralmente aqui comemora-se o Dia dos Namorados e nesta temática, pronto, há sempre muito impacto. Apesar da sua simbologia, com o passar dos tempos, os lenços dos namorados caíram em desuso e hoje em dia já não são utilizados para pedir namoro. O rufar dos tambores já se faz ouvir nas ruas da freguesia de Fiscal para dar início ao tradicional compasso pascal. Mas é ao som da campainha que a marcha segue para mais uma travessia no Rio Homem. Nesta visita pascal, o compasso faz uma pequena viagem de barco sobre o Rio Homem, rio que divide a freguesia de Fiscal em duas partes, com o intuito de levar as cruzes ao lugares de São Bento e São Pedro. O sentido desta travessia é que não havia uma ponte que agora foi feita há coisa de 10 anos. E então o compasso entrava no extremo da freguesia, num barco só, que atravessava para outra margem, porque da outra margem temos 2 lugares, que é o lugar de São Bento e o lugar de São Pedro. E então depois
para não ir outra vez para o mesmo sítio, vieram aqui, fizeram aqui esta passagem, atravessar aqui, que vão desaguar outra vez, lá embaixo a outro lugar, ao fundo da freguesia, e a outra saída lá embaixo igual. A tradição dos dias de hoje foi a necessidade de tempos já passados. A travessia de barco é hoje um dos símbolos de tradição desta pequena aldeia minhota do concelho de Amares, no distrito de Braga. Bem, este dia é um dia muito especial para esta terra, não só por ser uma Páscoa na segunda-feira, mas porque tem uma tradição muito especial, muito característica. Desde há muitos anos que utilizamos uma travessia de barco para passar de uma margem à outra, coisa única não só no nosso país como a nível mundial. Da profunda tradição católica, o compasso pascal percorre toda a freguesia. Através de um tapete de pétalas de flores na entrada das casas, é o sinal dado para permitir o avanço do compasso. O Senhor na cruz pode ser agora beijado pelas famílias. As flores são receptivas à entrada de Cristo, portanto é uma forma de... O compasso vai na estrada, vê as flores e é uma forma de chamar as pessoas à sua casa, não é? Chamar Cristo à sua casa neste caso. A preparação do evento exige que toda a população da freguesia de Fiscal colabore na organização e compartilhe as despesas que este evento exige. Os mordomos é que organizam, portanto os mordomos são nomeados a seguir à Páscoa, portanto cada ano, tomam posse logo que seja possível, depois começam daí, portanto ficam logo com o compromisso do serviço da igreja para realizar, lá se organizam e as pessoas da comunidade costumam colaborar, costumam ajudar para que tudo corra pelo melhor. Os barcos, de construção artesanal, são conservados ao longo de 10 anos nas margens do Rio Homem. Hoje, mais uma vez, estão decorados a rigor. Os foguetes são sinónimos de festa, e estes não podiam faltar no compasso pascal. É no momento da aparição das duas cruzes junto à margem do Rio Homem que se soltam os foguetes e as palmas de centenas de pessoas que vêm dos 4 cantos do país para assistir à tradição dos barcos.